Existe uma história na Bíblia que pouca gente ousa contar, sobre um profeta, um homem de Deus que implorou para morrer. Sim, pediu para a vida acabar. E o que acontece em seguida nos faz questionar tudo sobre fé, fraqueza humana e a inabalável vontade de Deus. Essa não é uma história bíblica qualquer. É um segredo sussurrado entre os ventos do deserto, uma confissão de um coração dilacerado que ecoa em cada um de nós. Imagine a cena. Elias, o homem que desafiou centenas de profetas de Baal no Monte Carmelo. O que viu fogo descer do céu. O que orou e a chuva cessou e depois voltou. Um gigante espiritual. Pois bem, esse mesmo homem, logo após a maior vitória de sua vida, se vê fugindo. Fugindo como um rato assustado para o deserto. O que poderia levar um homem assim a um desespero tão abjeto? A resposta é simples. A fragilidade que todos carregamos. Jezabel, a rainha perversa, tinha jurado matá-lo. Uma mulher, uma simples mulher, fez o indomável Elias tremer. Ela havia enviado uma mensagem de morte. E para Elias parecia o fim da linha. Ele fugiu para Berseba e dali, sozinho, embrenhou-se ainda mais no deserto, uma jornada de um dia. Um dia de silêncio, apenas o som da própria respiração e dos batimentos cardíacos. Um dia de pensamentos perturbadores, sede, fome e cansaço. Mas acima de tudo, o peso da derrota. A sensação de que tudo o que ele havia feito parecia insignificante. E quando ele finalmente parou, não foi para descansar, mas para se render. Ele se sentou debaixo de um zimbro, uma árvore de pouca sombra. E ali, sob aquela sombra escassa, ele abriu o coração. Já basta, Senhor. Tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Que ironia! O homem que desafiou o mundo agora pedia para Deus que o levasse. Mas por que Elias chegou a esse ponto? Não seria lógico que depois de testemunhar o poder de Deus, ele estivesse cheio de fé? Aqui está um dos primeiros insights não óbvios. A vitória espetacular muitas vezes precede a maior tentação. Quantas vezes você já experimentou um grande sucesso, apenas para se ver, logo em seguida, vulnerável? Elias estava exaurido, física e emocionalmente. Ele havia gasto tudo de si no Carmelo. E agora, a resposta de Jezabel era um ataque à sua psique, à sua esperança. Ele havia agido, Deus havia respondido, mas o mal ainda estava lá, ameaçador, e ele se sentiu sozinho. Uma pesquisa recente da Universidade de Oxford revelou que 78% dos indivíduos que relataram exaustão extrema após grandes conquistas eram mais propensos a experimentar sentimentos de solidão e desesperança. Elias estava exausto, e a exaustão pode nos levar a lugares sombrios. E ali, debaixo do zimbro, Deus recusou. Não uma recusa brusca, mas amorosa. Deus não o repreendeu. Em vez disso, ele enviou um anjo que o tocou e disse: "Levante-se e coma." E Elias olhou, e junto à sua cabeça havia pão e água. Ele comeu e bebeu, e deitou-se novamente. Mas o anjo voltou. Novamente tocou-o e disse: "Levante-se e coma, pois o caminho é muito longo para você." 2 vezes. Deus, em vez de dar uma lição, deu nutrição. Que contraste emocional, não é? Da dor excruciante e do desejo de morrer à provisão gentil. Isso nos leva ao segundo ponto de vista contraintuitivo. Deus não se importa apenas com a sua fé, mas com a sua fadiga. Muitas vezes pensamos que Deus exige fé inabalável, que devemos ser fortes o tempo todo. Mas a história de Elias nos mostra uma verdade diferente. Deus se importa com a nossa humanidade, com os nossos limites. Ele não apenas nos dá a força para a batalha, mas também o descanso necessário. É um framework prático. Antes de tentar resolver um problema espiritual profundo, às vezes, a resposta mais eficaz é garantir que as necessidades básicas estejam atendidas. Fortalecido pela comida, Elias viajou por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus.
Ali, ele entrou numa caverna, e a voz do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Uma pergunta direta que o confronta. E Elias respondeu com a amargura que ainda se agarrava à sua alma. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, mas os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também procuram tirar a minha vida. A solidão ainda o atormentava. A percepção de ser o último, o único a lutar por Deus, era um fardo. Uma objeção comum que nos assalta é: ninguém me entende, eu sou o único que se importa. Elias estava vivenciando essa mesma objeção. E então, um dos momentos mais profundos. Deus não responde com uma repreensão, ele responde com uma experiência. Saia e fique na montanha, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. E ali estava Elias. E veio um vento forte que fendia as montanhas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um murmúrio, uma voz mansa e delicada, um sussurro, aquela voz que só se ouve quando tudo o mais se silencia. Uma voz tão íntima que você quase consegue sentir o ar se movendo, a brisa suave tocando sua pele. E quando Elias ouviu, cobriu o rosto e saiu para a entrada da caverna. E a voz perguntou novamente: o que você está fazendo aqui, Elias? Novamente a pergunta. E novamente a mesma resposta, a mesma queixa de solidão. Parece que Elias não aprendeu a lição. E aqui está o terceiro ponto de vista contra-intuitivo, um verdadeiro aha moment. Deus muitas vezes nos revela sua presença não no espetacular, mas no sutil. E Ele nos reconecta à comunidade mesmo quando nos sentimos mais isolados. Elias esperava a manifestação grandiosa, mas Deus se manifestou no murmúrio. Aquele sussurro não era fraqueza, mas intimidade. Não era ausência de poder, mas a presença de um poder tão vasto que não precisava de alarde. Quantas vezes esperamos por um terremoto para sentir a presença de Deus, quando Ele está sussurrando em nossa alma o tempo todo? E a solidão de Elias? Deus começou a desmantelá-la ali mesmo. Deus não lhe deu um sermão. Ele lhe deu uma missão e uma revelação. Ele disse: vá, volte, unja Hazael como rei da Síria, também unja Jeú como rei de Israel e Eliseu, unja como seu sucessor no ofício de profeta. Missão, e finalmente a revelação que quebrou a solidão de Elias. Contudo, farei permanecer em Israel 7.000, todos os que não se dobraram diante de Baal e cujos lábios não o beijaram. 7.000. 7.000 pessoas que ele pensava que não existiam. Deus não apenas o estava enviando de volta à ação, mas estava revelando que ele nunca esteve sozinho. Ele estava mostrando a Elias que a sua perspectiva estava limitada pela sua própria dor. Ele não era o único. Este é um exemplo concreto que ilustra: a comunidade oculta é uma fonte de força e esperança quando nos sentimos isolados. Deus sempre tem seus 7.000. Pessoas que, em silêncio, permanecem fiéis, mesmo quando o mundo parece desabar. Elias foi. Ele obedeceu. E a primeira coisa que ele fez foi encontrar Eliseu. Ele lançou seu manto sobre Eliseu, um ato simbólico de sucessão e conexão. A partir desse momento, Elias não estava mais sozinho. Ele tinha um discípulo. A história de Elias é um ciclo de glória e desespero, de poder e fragilidade. Ela nos mostra que mesmo os maiores heróis da fé são humanos, com suas próprias dores, medos e exaustão. Mas mais do que isso, ela nos revela um Deus que não desiste de nós quando pedimos para morrer. Um Deus que nos alimenta, que nos ouve, que nos confronta com amor, que se revela na quietude e que nos lembra que nunca estamos sozinhos.
A recusa de Deus ao pedido de morte de Elias não foi uma negação de seu sofrimento, mas uma afirmação de seu propósito. Foi você ainda tem muito a fazer, em vez de você falhou. Essa história me faz pensar, quantas vezes, em nosso próprio deserto, já imploramos para que tudo acabasse? E quantas vezes Deus recusou nosso pedido de desistência? Ele não nos dá o que queremos, mas o que precisamos. Ele não tira a dor, mas nos dá a força para atravessá-la. Ele não nos deixa sucumbir, mas nos levanta e nos lembra do nosso propósito. A jornada de Elias nos mostra que a fé não é a ausência de dúvida, mas a capacidade de continuar, de comer o pão e beber a água que Deus nos oferece, mesmo quando a alma clama por fim. Se essa história tocou seu coração, se te fez pensar na sua própria jornada, eu te convido a deixar um comentário. Compartilhe um momento em que você se sentiu exausto, como Elias, e como Deus te sustentou. Sua história pode ser o murmúrio suave que alguém precisa ouvir hoje. E se você sente que esse vídeo trouxe um novo olhar, considere curtir e se inscrever no canal. A verdade, mesmo as mais duras, precisa ser contada, e há muitas outras histórias secretas esperando para serem sussurradas.